Tema: como se preparar para encontrar com Deus? João capítulo 14, verso 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, ao abordar sobre o amor, ele nos revela que o amor de Deus é demonstrado através da obediência. Mostramos que amamos o Senhor conforme o obedecemos. E quanto mais obedecemos, mais Jesus se manifesta em nós através do amor. E Jesus ensina que quando nós temos os mandamentos, que é a mesma coisa que saber, os mandamentos de Deus, para as nossas vidas, e o guardamos, que é a mesma coisa de obedecer, é que nós mostramos o nosso amor pelo Senhor. É necessário conhecer os mandamentos de Deus para que possamos nos preparar para encontrá-lo. Mas como conhecer os mandamentos de Deus? Para que isso aconteça, é necessário, antes de tudo, conhecermos o Senhor Deus, que nos dá estes mandamentos. Talvez você tenha muitos amigos, ou talvez somente um. Mas você se lembra quando conheceu essa pessoa? Eu acredito que você queria ficar muito tempo próximo a essa pessoa para que pudesse conhecê-la melhor. Você queria saber quem essa pessoa era, como essa pessoa, quais as afinidades que essa pessoa tinha com você, quais as prioridades dela, os seus valores. E para conhecer a Deus, é exatamente da mesma forma. Nós precisamos saber quem Ele é. E depois que nós conhecemos a Deus e nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós percebemos algumas mudanças em nossas vidas. Algumas coisas que eram importantes para nós antes de conhecermos a Cristo, coisas que faziam parte do nosso dia a dia e que depois que nós conhecemos a Cristo, agora não fazem mais sentido nenhum. O apóstolo Paulo, ele nos revela o que era importante antes e o que passou a ser importante depois de conhecer a Cristo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 4 em diante, ele diz assim: ainda que antes podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem na lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Nós podemos agora entender que da mesma forma que Paulo cita as coisas que ele fazia, coisas que ele achava serem importantes e o que ele passa a ver como importantes depois. Você já foi salvo por Jesus? Então há uma necessidade de aumentar dia a dia o seu conhecimento de Deus, para que possa entender os seus mandamentos, para poder obedecê-lo. Mas como conhecer a Deus? Um bom exemplo, o que dei no começo, de como você chegou a conhecer os seus amigos. Você passou tempo com eles, conversava com eles, tinha coisas em comum, você os ajudava e muitas vezes até os defendia. Eis que esse tempo gerou a sua amizade. E com Deus não é diferente. Observe, o primeiro ponto que gerou nessa sua amizade com esse amigo foi a confiança. Pois quanto mais tempo você ficava próximo a seu amigo, mais aprendia a confiar nele. Gerou também segurança, pois sozinho, muitas vezes, nós temos medo de enfrentar algumas barreiras, mas quando estamos com alguém próximo a nós,
parece que nós ganhamos força. Gerou companheirismo, pois sempre temos alguém para conversar, para nos ouvir, para compartilhar conosco. Gerou pensamentos iguais ou muito parecidos, pois quanto mais nós passamos com uma pessoa, mais a conhecemos e passamos a partilhar das suas ideias, a buscar coisas parecidas e acabamos por ter pensamentos iguais, como um casal, por exemplo, que vive muitos anos juntos. E para conhecer a Deus, não é diferente de fazer novos amigos. Observe bem, você precisa passar mais tempo na presença de Deus. Isso você consegue através da leitura da Bíblia e da meditação em sua palavra. O salmista Davi já dizia assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, versos 1 e 2. Também falar com Ele. E nós fazemos isso através da oração. O salmista ainda diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Salmo 5, verso 3. Também ter os mesmos interesses que o Senhor Deus tem, como, por exemplo, a salvação de outras pessoas, o crescimento espiritual e buscar sempre a glória de Deus. Em Efésios, Paulo diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E também ser cooperador do Senhor. Isso nós fazemos através da obediência aos seus mandamentos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. E ainda, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. E ainda defendê-lo, ou melhor, defender a sua palavra, porque pessoalmente Deus não precisa que ninguém o defenda. Pedro nos orienta: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. 1 Pedro 3, 15 e 16. Então nós observamos aqui alguns pontos que nós devemos tomar, que é os mesmos pontos que nós tomamos com relação a uma amizade, ao fazer um amigo. E quais são os resultados que isso pode gerar, então, com essa amizade com Deus ou essa intimidade com Deus? O primeiro ponto é o mesmo que gera com relação a um amigo, é a confiança. Porque quanto mais próximos de Deus, mais nós confiamos que Deus pode agir, que Deus pode fazer. Provérbios diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, de 5 a 7. Também gera a segurança, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui Paulo dizendo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Também gera a comunhão com Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15, 14 e 15, isso o próprio Jesus dizendo. E também geram os mesmos pensamentos. Filipenses, Paulo diz assim:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí eu pergunto novamente, você realmente tem amado a Deus a cada dia? Tem guardado, obedecido os seus mandamentos? Feito a sua vontade? Tem se preparado para se encontrar com Deus? Ou você tem amado a Deus apenas da boca para fora e não se importa nem um pouco com os seus mandamentos, ou muito menos ainda com relação ao dia que se encontrará com Ele? Se você ama a Deus verdadeiramente, comece a basear a sua vida nos mandamentos do Senhor e se prepare para o grande encontro com Ele. Que Deus te abençoe e te ajude a guardar os seus mandamentos a cada dia.